Falaremos um pouco sobre a concepção de ensino que desejamos seguir para atender as demandas de aprendizado dos nossos alunos aí no século XXI. Então, vou começar lendo a tirinha da Mafalda. Ela diz assim: não adianta, ainda não sei ler o jornal. A única coisa que me ensinaram na escola até agora é que a mamãe mima o fulano arranja o laço. Eu quero saber o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro. E no último quadrinho ela diz: mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço. Então, antes de iniciarmos, o que temos para refletir aí sobre pensadores e sobre o nosso projeto de hoje, nós temos que refletir um pouco sobre qual é a concepção que nós desejamos utilizar para ensinar. Essa tirinha ela nos faz refletir sobre dois métodos distintos, de um lado tradicional e do outro lado construtivista. Então, com qual método nós vamos ensinar para os alunos do século XXI? O método tradicional é aquele em que o aluno era um ser passivo e o construtivista, o aluno é um ser ativo e protagonista. Então, qual deles atende melhor às necessidades das demandas atuais? Qual deles está relacionado à Base Nacional Comum Curricular? Então percebam que o autor Quino ele faz uma crítica ao método tradicional. Lembra muito uma famosa apostila brasileira também, que tinha lá a frase Ivo viu a uva, que utilizava o método silábico. Então hoje na escola a gente precisa refletir sobre que tipo de concepção nós queremos trabalhar, que tipo de aluno nós desejamos formar. Com a pandemia, essas questões de ensino, de como ensinar, elas ficaram ainda muito mais evidentes. Então, como o sujeito passa de um estágio de menor conhecimento para um estágio de maior conhecimento de acordo com o Piaget? Piaget, ele concluiu com as suas pesquisas que a origem biológica é ativada pela ação dos seres humanos, tanto no meio físico quanto no meio social. Ele desenvolveu várias teorias, como aquela do período do desenvolvimento mental, que fala dos estágios de desenvolvimento cognitivo, que nós já estudamos aí amplamente durante nossa graduação, que falava lá do sensório motor, pré-operatório, operacional concreto, operacional formal. E um outro conceito que ele elaborou através dos seus estudos são os ditos esquemas mentais. Então, de acordo com os esquemas mentais, um sujeito entra em contato com uma informação. Uma parte dessa informação, o sujeito absorve, ou seja, ele acomoda parte dessa informação aos seus esquemas prévios, ou seja, ele acomoda parte do novo com aquilo que ele já sabia. E uma parte ele deixa de lado, ele não utiliza naquele instante. E aí, a cada novo aprendizado, essa parte que ele acomodou de esquemas prévios é o que se chama de construções originais. Ou seja, a cada aprendizado, o sujeito cria um novo esquema que modifica o anterior, produzindo aí as ditas construções originais. Então, por exemplo, esse mosaico, ele representa os esquemas que o sujeito já construiu. Então, imagine que cada um desses ladrilhos coloridos são os conhecimentos prévios, ou seja, as construções originais que o sujeito possui. Se eu quiser colocar, por exemplo, um ladrilho novo aqui, suponhamos que ele seja quadrado. Eu não vou conseguir colocar ele tal como ele é. Mas uma parte desse ladrilho novo pode se encaixar abaixo do amarelo, acima do dourado e ao lado do vermelho, desde que eu o quebre. Então, se eu quebrar esse novo conhecimento e utilizar uma parte dele, ele vai se encaixar ali. Ou seja, o sujeito ele tem que quebrar a nova informação para que ele possa assimilar e uma parte vai ficar fora. Quando o sujeito assimila essa nova informação, ele muda o esquema. No caso aqui, ele muda o mosaico, ele muda o formato desse mosaico, a carinha dele. E o aluno não é mais o mesmo que ele era anteriormente. Então, nesse processo, o aluno fez construções originais. Ela é diferente da construção anterior porque ela amplia, no caso da aprendizagem, amplia o conhecimento. Então, segundo Piaget, tudo que o sujeito vai aprendendo através de interações, experiências, experimentações, ele compreende parte, assimila essa parte
e absorve, unindo aquilo que ele já sabia. E agora nós falaremos um pouco sobre o desequilíbrio, também chamado de conflito cognitivo. Então, o que é esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio são as expectativas do sujeito, aquelas hipóteses, as predições não confirmadas, aquelas que se dão enquanto ele está vivendo experiências. Então, quando o aluno está desenvolvendo a compreensão, através de uma leitura proposta pelo professor, da interação que ele teve ali dentro da sala de aula, de uma atividade que exigiu determinado raciocínio desse aluno e também todos os outros estímulos, né, ao qual ele é exposto em sala de aula. Então, para Jean Piaget, a maior fonte de aprendizado é o desequilíbrio. Ou seja, nós como professores, nós temos que trazer provocações aos alunos. Como nós podemos fazer isso? Através de intervenções pontuais durante as aulas, através de perguntas e sequências didáticas desafiadoras, porque essas propostas elas vão causar inquietação. E essa inquietação, esse desejo de saber o novo, é que vai causar o desequilíbrio. Então é através dele que vai se dar o que se chama de assimilação, ou seja, é como ali no caso dos ladrilhos, é como se ele estivesse quebrando e assimilando parte da informação. A partir daí vai se dar a acomodação, então é como se a gente pegasse um caquinho que a gente vai utilizar e encaixasse ali dentro do nosso mosaico. E depois dessa assimilação e dessa acomodação do novo aprendizado, da nova informação, se dá novamente um movimento de equilíbrio. Então, é dessa forma que, segundo Jean Piaget, se dá a construção do conhecimento. Então, pensando na concepção construtivista, então nós temos um sujeito ativo e protagonista, ou seja, hoje, o aluno do século XXI, ele não é um aluno que vai se contentar e que vai se sentir desafiado e que vai aprender realizando cópias. Ele tem que ser colocado, ele tem que ter contato com propostas de atividades que exijam dele protagonismo. Isso também vem ao encontro da Base Nacional Comum Curricular. E para isso, o professor deve estabelecer propostas que ativem os conhecimentos prévios desse aluno. Por quê? Isso vai fazer com que ele consiga compreender e consiga assimilar, juntar as novas informações, a partir daquela quebra que eu expliquei, aos conhecimentos que ele já tinha. E assim ele vai ampliar aí o seu repertório. E é isso que nós chamamos de aprendizagem ação reflexiva, ou seja, o aluno ele reflete sobre aquilo que ele vai aprender, ele aciona conhecimentos anteriores, ele desenvolve através de experimentação, através da pesquisa, através do raciocínio, da discussão. E é esse tipo de aprendizagem reflexiva que vai fazer com que ele construa saberes e amplie aí o seu repertório cultural, social, intelectual. Então, esse processo de construção, ele se dá por aproximações sucessivas, ou seja, aquilo que ele aprende, que ele tem contato, que é novo, ele se aproxima de alguma maneira de algo que ele já sabia, dos seus pré-requisitos, e ele vai construindo cada vez mais aprendizados novos. Por isso, as propostas precisam ser interessantes, precisam ser motivadoras, precisam direcionar esse aluno para que ele tenha esse perfil protagonista que se espera dele e para que ele se sinta instigado a aprender, porque é através de atividades que mexem com a imaginação, com o senso de justiça, com argumentação, o professor vai conseguir ter ali o aluno protagonista. E por fim, temos a questão do erro, né? Aqui na tela temos assim: o erro revela o conhecimento construído, as hipóteses formuladas, ou seja, existem diversos tipos de avaliação da aprendizagem. Eu posso avaliar a aprendizagem de diferentes maneiras. Eu tenho a avaliação diagnóstica, em que eu vou levantar os conhecimentos prévios para que os alunos possam avançar.
eu tenho avaliações que são formativas, que são aquelas que acontecem ali durante a aula, o professor expõe, o aluno participa, fala, questiona, o professor volta na explicação, aprofunda. Então, as avaliações, elas são muito importantes porque através do erro, o professor consegue perceber quais são as necessidades formativas que aquele alunado ainda tem e consegue planejar processos de recuperação das aprendizagens que venham a sanar, né, essas lacunas que tenham ficado na aprendizagem, para que aí sim o aluno possa avançar. Tá certo? E agora eu passo a palavra a Elaine Joia. Elaine? Obrigada, Thaís. Dando continuidade, o que isso tem a ver com o nosso trabalho com alfabetização? O Piaget não estava pesquisando sobre leitura e escrita especificamente, mas a Emília Ferreiro, pesquisadora argentina, foi aluna dele. Frente ao fracasso escolar, ela desenvolve a pesquisa genética de Piaget para pensar na gênese da aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso, ela escreveu o livro A Psicogênese da Língua Escrita, com a Anna Teberoski, e que fundamenta o trabalho com as hipóteses de escrita. Em vez de pensar em um método, elas investigam como as crianças aprendem. É o que falaremos um pouco hoje, já que esse tema ele é muito amplo. Não temos uma receita pronta, mas abordaremos essa temática para auxiliar a entender como os estudantes pensam para que vocês possam pensar em intervenções pontuais que façam esses estudantes avançarem seus conhecimentos. Alfabetização e letramento. O que Thelma Weiss fala é muito importante, pois não é porque o estudante é alfabético que ele já se torna um leitor e escritor proficiente. Isto leva, por sinal, a vida inteira, como ela mesma diz. Não basta saber somente decodificar as letras. Esta é só uma parte do processo. Portanto, devemos ter isto em mente e pensar em boas situações de aprendizagem para levar o aluno a alcançar isto, que mais adiante será também aprofundado. A alfabetização Délia Lerner. Quando pensamos na alfabetização, temos que ter clareza, como bem diz Délia Lerner, que a alfabetização ela não está somente pautada no sistema de escrita. É o sistema de escrita mais a linguagem que se escreve. Por isso, precisamos também pensar em atividades que desenvolvam a proficiência leitora e que tornam nossas crianças escritores e leitores proficientes. Trabalhar com a linguagem que se escreve, e para isso existem os 4 princípios de Thelma Weiss que precisam fazer parte da nossa rotina, pois a criança precisa aprender a ler e escrever por si só. Agora, trazemos algumas atividades que repertoriam os estudantes, instigam, dão suporte para que eles possam apropriar-se da linguagem que se escreve e aprender a ler e escrever por si só, com autonomia, sendo elas a leitura pelo professor, onde ele atua como mediador, ler diferentes textos de diversos gêneros para que os estudantes se apropriem da linguagem que se escreve, aprendam o gênero, comportamento, procedimento e capacidades leitora. Temos também a leitura pelo estudante, uma atividade em que o estudante é desafiado a ler para que possam aprender a decodificar, antecipar, inferir, relacionar, checar, entre outras, que permitam verificar ou rejeitar as antecipações sobre o que está escrito. Temos também a escrita pelo professor. É aquela atividade onde os estudantes ditam para que possa ser realizada na sala ou através de compartilhamento de tela, ou até mesmo pode ser um ditado realizado por WhatsApp, em que todos aprendam a produzir textos e procedimentos escritores. Temos também a escrita pelo estudante, onde o estudante é desafiado a escrever mesmo sem saber, colocando em jogo tudo o que sabe sobre o sistema de escrita, decidindo quais letras usar, em que ordem, e até buscando informações em outras escritas conhecidas, como a da lista de nomes próprios, por exemplo. Aqui temos que propiciar atividades desafiadoras e possíveis para estes estudantes, que devem ser adaptadas ou escolhidas com critérios.
Todas estas sugestões podem ser realizadas na sala de aula com a intervenção do professor ou através de orientações pontuais com os familiares. Temos que ter clareza que estas atividades devem estar presentes no cotidiano desses estudantes.